Bom dia a todos. Quero dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço a Cineia pelo convite, pela oportunidade, porque falar sobre Jesus é sempre uma alegria para todos nós. Refletirmos e meditarmos sobre o que Ele nos trouxe, o que Ele nos exemplificou. E para começarmos a falar sobre Ele, é importante, como Ele nos disse, onde dois ou mais estiverem pensando, meditando, orando, Ele ali estará. Então, que nós todos possamos estar unidos num só pensamento, numa só reflexão a respeito do nosso Mestre. Para começarmos, então, vamos falar sobre esses três elementos: Jesus, educador de almas. Então, primeiro, quem é Jesus? Só para nós relembrarmos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele, Kardec, questiona os espíritos superiores, quem seria o nosso modelo e o nosso guia para toda a humanidade? E os espíritos superiores, então, dão a resposta mais simples, a menor de todas do Livro dos Espíritos, uma palavra com 5 letras. E eles dizem que é Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso governador terrestre, é o nosso mestre, é o nosso exemplo maior. Todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida de como proceder, ele, de alguma forma, nos seus evangelhos, ele nos deixa claro qual o caminho que nós devemos seguir. E quando nós questionamos o que é ser um educador, o que é educar? Primeiro, nós precisamos refletir que tipo de educação é essa. E aqui nós referimos a educação moral. Não a educação somente como instrução, mas a educação moral. E Allan Kardec também, no comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que educar consiste na arte de formar os caracteres. E continua, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E Jesus, ele sabe que nós somos espíritos imortais, que trazemos ainda hábitos adquiridos em séculos e séculos, de outras reencarnações, de outras vidas. E ele sabia que mudar hábitos adquiridos por tantos e tantos séculos não é fácil e não será rápido. E Kardec, então, comenta nessa questão do Livro dos Espíritos que nós precisamos, então, formar os nossos caracteres e, principalmente, nós que já estamos como pais nessa reencarnação, a importância de nós trabalharmos as crianças, principalmente até os 7, 8 anos de idade, no qual eles são como se fosse uma massinha, que nós podemos trabalhá-los melhor nesses novos hábitos. E assim nós também devemos fazer como Jesus. Dar o nosso próprio exemplo aos nossos filhos, porque essa é a melhor maneira de educar. E Jesus, então, ele fez isso conosco. Ele nos deu, por meio dos seus exemplos, pois ele somente nos legou as suas palavras. E alguns dos seus discípulos, então, escreveram, e outros até que não o conheceram, mas conheceram os seus discípulos, então escrevem os 4 evangelhos. E continuando, quem são ou o que são almas? Almas somos nós, espíritos aqui reencarnados, que somos todos perfectíveis, ou seja, um dia nós seremos como Jesus, espíritos perfeitos. E todos aqui, sem exceção, nós estamos no caminho do progresso. Porque o progresso é uma lei que faz parte da lei divina ou lei natural. E todos nós estamos percorrendo. O que nos difere uns dos outros é a velocidade
São os esforços que cada um produz durante esse caminho, esse progresso. Jesus, o único título que ele aceitou quando nós lemos os 4 evangelhos foi o título de mestre. E nós devemos refletir por quê? Porque aqui, no sentido de educador, é que nós devemos pegar essa palavra, mestre. E que Jesus, ele nos conhecendo e sabendo quem nós somos, que nós simplesmente somos todos. Somos diamantes ainda na furna das cavernas. Ainda que precisamos ser lapidados no esmeril do esforço, no esmeril do trabalho, das reflexões, das meditações, que ainda vamos fazer, vamos trabalhar ainda muitos e muitos milênios para chegarmos onde Jesus está. E Ele que também percorreu esse caminho, Ele quando nos olha, Ele realmente vê espíritos perfectíveis, que um dia Ele também trilhou os mesmos caminhos. Ele viu na educação moral de cada homem o caminho da redenção humana, o roteiro da libertação dos vícios de diversa ordem, que todos nós ainda trazemos. Maus hábitos que nós fomos adquirindo e que são difíceis de remover. Mas nós podemos removê-los por meio da nossa vontade. E a vontade ela é tão importante que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que o gabinete da vontade é o mais importante de todos, pois é ele que dirige o departamento da memória, o departamento da inteligência, o departamento do desejo, o departamento da imaginação. A vontade ela é muito importante, que nós aprendamos a trabalhá-la. Só que nós precisamos primeiro conhecer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é honrado, o que não é honrado, para que nós tomemos a decisão, então, de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de que é honesto. Precisamos primeiro conhecer e depois trabalhar essa questão moral, essa questão da vontade, que nós vamos discernir um pouco mais nos próximos slides. E um dos mais importantes pontos dentro da educação moral é a educação dos nossos sentimentos. E que nesse período de transição planetária, talvez esse vai ser o foco principal dos espíritos superiores em relação a nós, trabalhar os nossos sentimentos. Porque a nossa inteligência, ela vem progredindo talvez mais rapidamente que os nossos sentimentos. Mas chegou o momento de nós, então, trabalharmos a nós mesmos, trabalharmos o nosso interior. E é difícil desmembrar sentimento de pensamento, o que vem primeiro. Há uma linha muito tênue, que Emmanuel também diz no livro Pensamento e Vida. Porque quando nós temos sentimentos negativos, os nossos pensamentos também estão ali juntos, ou quando temos pensamentos negativos, pessimistas, de desânimo, os nossos sentimentos também ali estão juntos. Então nós precisamos fazer esse esforço. Durante essa palestra, talvez eu vou falar essa palavra esforço, talvez dezenas de vezes. Porque a doutrina espírita, essa foi uma das primeiras palavras que quando eu comecei a estudá-la, sempre vinha à minha mente. Porque, como um espírito ainda preguiçoso, a palavra esforço, ela quase que se aproxima da palavra sofrimento. E nós precisamos separá-la. Porque esforço é sinônimo de alegria. Pois todas as grandes conquistas que nós temos feito na nossa vida, por exemplo, um casal que esteja junto há 30, 40, 50 anos, perguntemos aos cônjuges se eles necessitaram de fazer grandes esforços durante esses anos de convívio. E com certeza sim.
esforços na área do perdão, esforços na área da indulgência, da benevolência, uns com os outros, da compreensão, da tolerância. Então, o esforço, nós precisamos trabalhar essa palavra, pois é por meio dele, desse esforço, dessa luta íntima, que nós vamos fazer o nosso progresso. Então, educação dos sentimentos. Eu vou pegar uma reflexão que foi feita num livro de Sandra Borba, chamado Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Ela nos traz alguns pontos muito interessantes. Ela diz que para atingirmos a educação dos nossos sentimentos, nós precisamos trabalhar alguns objetivos. E o primeiro é o autoconhecimento. Precisamos nos autoconhecer. Segundo, identificarmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os hábitos infelizes que ainda trazemos dentro de nós. Ou seja, as sombras que ainda trazemos no nosso interior. Terceiro, a capacidade de mudança para melhor. Ou seja, nos qualificarmos para a mudança. A necessidade de romper as próprias resistências para mudar. Porque todos nós, pelo menos a grande maioria, nós não gostamos de mudança. Isso é tão interessante que quando vamos fazer atendimento fraterno, mesmo quando nos autoanalisamos, muitas vezes sofremos, passamos dificuldades na nossa vida. Mas preferimos continuar naquela dificuldade, naquele sofrimento, porque nós já conhecemos esse sofrimento, sabemos mais ou menos como ele será amanhã. Mas temos medo da mudança, porque não sabemos, se nós mudarmos, como será o nosso dia amanhã. Então preferimos manter aquele padrão vibratório e resistirmos a essa mudança. E por último, a vontade para as mudanças. Então vamos refletir sobre cada um desses pontos. Quanto ao autoconhecimento. Jesus, ele sempre, por meio das suas palavras, ele nos levava a refletir sobre nós mesmos. E ele então ele diz, em Mateus no capítulo 7, versículo 3, como verdes o argueiro no olho do vosso próximo, do vosso irmão, e não vedes a trave no vosso. Quando ele faz esse comentário, ele é como, simplificando, ele diz, como você vê um cisco no olho do seu irmão, ou seja, você fica preocupado o que o seu irmão tem de dificuldades, e você fica analisando ele, mas você não se autoanalisa, você não se esforça para se autoconhecer. E você tem defeitos, dificuldades, talvez muito maiores que a do seu irmão. Ou seja, você tem muito mais necessidades, mas mesmo assim se preocupa com o seu irmão, com o seu próximo. E ele faz essa pergunta, é como se ele fizesse, por quê? E nós devemos fazer essa reflexão. Por quê? Nós nos preocupamos mais com o defeito, com a dificuldade do outro e não com os nossos. E muitas vezes os nossos são muito maiores. A psicologia explica que nós fazemos o que eles chamam de projeção. Ou seja, como eu não quero me enfrentar, eu não quero me autoconhecer, eu não quero ver os problemas que eu tenho, geralmente eu olho no outro aquilo que eu menos gosto em mim e que lá no meu íntimo eu sei que eu tenho. E aí eu detesto conviver com o outro. Porque eu olho aquela dificuldade dele, aquilo me machuca, aquilo me lesa por dentro. Mas geralmente é porque aquilo que eu estou olhando nele é o que eu tenho em mim. Como eu não tenho coragem de enfrentar, eu vou e olho o outro, porque aí é no outro, não é em mim. E eu não vou precisar fazer esforço de me mudar, porque fazer crítica é muito fácil ao outro. Então ele está perguntando, por que nós continuamos assim? E Jesus continua, não julgueis para que não sejais julgados. E muitos de nós interpretamos de maneira errônea, ou seja, que ninguém deve ser julgado. E essa não é a interpretação correta. Porque se fosse assim, o mal proliferaria, expandiria muito rapidamente.
Porque, por exemplo, uma pessoa que ela assassina, rouba e comete esses erros e ela não se modifica, ela precisa ser segregada da sociedade. E para isso ela precisa ser julgada. Nós temos as leis humanas. Aqui o que Jesus quis dizer é assim: que todos nós, antes de nós fazermos uma crítica ao outro, nós devemos fazer a crítica primeiro a nós mesmos. Um pai, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Um grande amigo meu me disse que ele, quando tinha entre 5 e 6 anos, aconteceu algo com ele que o traumatizou por um período. Porque o pai dele fumava e ele amava o pai. O pai era o ídolo dele. E naquela época, ele deve ter mais ou menos a minha idade, eu estou com 46, ele deve estar próximo de 50 anos. Naquela época ainda tinha propaganda de cigarros e se fazia muita ênfase, né? A forma de fumar, aquela coisa toda. E o seu pai fumava e ele então, pequenininho, ia lá, pegava a bituca de cigarro e ficava olhando para os seus irmãos mais jovens e falava: veja se eu estou igual ao meu pai. E ficava tentando imitar o pai. E um dia ele estava na despensa da casa dele e ele disse que ele estava imitando o pai com o irmão, e de repente ele sente então uma dor muito grande na boca. E quando ele olha, era o pai dele que olhou para ele e disse: menino, você não pode fumar. E deu um tapa na boca dele e falou que ele engoliu cigarro, sangue, engoliu tudo junto. E naquela época ele disse: eu não podia conversar com meu pai e fazer perguntas, porque se eu estivesse apanhando e eu começasse a conversar com ele, eu apanhava mais. E ele falou que ele ficou se questionando como uma criança. Ele falou: mas eu achava dentro de mim que se meu pai me visse fumando, ele ia olhar para mim e falar: filho, mas você está parecendo com o papai, olha, a tua pose está parecida com a minha. Nossa, filho, ele achou que ele ia receber um elogio, porque ele não sabia o mal que o cigarro fazia. E de repente ele vê que o pai que fazia aquilo não permite que ele faça. E o recrimina ainda. E ele não entendeu. Ele falou que algum tempo depois, um dia conversando com a mãe, ele questiona a mãe e a mãe explica que o papai era viciado em cigarro, que já naquela época ele sabia que o cigarro não fazia bem, mas que o papai não tinha força de vontade, mas que o papai não queria que ele fizesse a mesma coisa que o papai. E ele falou: mas mamãe, se isso faz tão mal para o papai, por que o papai continua fumando? Eu amo ele tanto, por que ele faz esse mal para ele? E a mãe falou: filho, o papai ainda não tem vontade o suficiente, e ele não quer que você faça a mesma coisa. E ele falou que ele não entendeu muito bem, mas começou a pelo menos perceber alguma coisa, que aquilo não era bom. E ele disse que até hoje ele não fuma. Então são pontos para a gente refletir. Se nós amamos os nossos filhos e queremos que eles não façam alguma coisa, nós devemos fazer esforços, usar a nossa vontade, porque nós somos o seu exemplo. Por exemplo, quando analisamos o fator drogadição, lá onde nós trabalhamos, na parte assistencial, quase que 100% das famílias têm problemas de drogas. Ou é com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o primo, com o parente. E de 90% a 95% deles, quando nós conversamos, eles começaram com a bebida alcoólica e muitos deles dentro do próprio lar. Porque às vezes o pai ou a mãe fala: ah, mas eu não tenho problema, eu bebo socialmente, de vez em quando. E deixa a bebida em casa. Muitas vezes, quando chega uma visita, a primeira coisa que faz é oferecer aquela bebida às pessoas que chegam. E o filho começa, então, a ver esse exemplo dentro de casa. Só que nós não sabemos os espíritos que nos são emprestados por Deus, para que nós ajudemos na educação deles. Podem ser espíritos que trazem essa bagagem do vício em drogas, bebidas e outros períodos. E que se eles caírem nessa viciação novamente, eles dificilmente conseguirão sair. Principalmente porque terão o aval dos próprios pais dentro do seu lar. E para sair da bebida alcoólica, ir para uma maconha, ir para uma cocaína, para um crack, não é difícil. Porque muitas vezes é mais fácil arrumar jovens que são amigos
para o convidarem para isso, ou convidarem, por exemplo, para ir para uma juventude. Infelizmente, a quantidade de pessoas nas escolas que estão preocupados mais com o mundo do que com o espírito é maior. Então nós precisamos, dentro do nosso lar, dar o nosso exemplo, fazer esse sacrifício, essa abnegação em relação a esses hábitos antigos que nós trazemos e que a sociedade muitas vezes avaliza, mas nós termos a coragem de fazer o que é certo e não receber o aval da sociedade muitas vezes. Quanto ao autoconhecimento, a doutrina espírita, na questão 919, Kardec ele questiona os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz? O que é interessante porque ele não fala o meio eficaz, ou mais ou menos eficaz. Ele pede o mais eficaz, que tenha o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Essa resposta, quase todos nós sabemos, um sábio da antiguidade chamou disso: conhece-te a ti mesmo. Mas o Kardec, ele, como um grande pesquisador, ele queria entender. Ok, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Como? Ou seja, qual o meio de consegui-lo? Como eu posso conseguir isso? O que eu tenho que fazer? E Santo Agostinho, que é um dos espíritos responsáveis no mundo espiritual pela doutrina espírita, ele então comenta que ele, na sua vida, na sua última reencarnação, na sua vida anterior aqui na Terra, ele havia diariamente feito reflexões sobre o que ele havia feito de bom, o que ele havia feito que não era bom, que tinha sido talvez causado mal a alguém, e o que ele tinha deixado de fazer que causou mal a alguém por ele não ter feito alguma coisa. E ele falou que diariamente ele fazia essas reflexões, e que ele, para ele, essas reflexões eram melhores à noite, quando ele se deitava, ele ficava sozinho na tua cama e fazia essa reflexão. Mas aí cada um tem que ver qual o melhor horário. Eu já tentei à noite, eu começava a reflexão de noite e acabava no dia cedo. Então eu já tive que mudar para fazer de manhã. Eu prefiro, minha esposa acorda um pouco mais tarde que eu, então eu faço naquele silêncio da manhã, os passarinhos cantando, eu gosto, faço uma reflexão. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de fazer de 15 a 20 minutos, deixo o celular e faço essa reflexão. É bom que eu já vou trabalhando na minha memória, o que eu fiz no dia anterior, vou repassando, tanto no meu trabalho profissional, quanto na casa espírita, né, como foi o meu relacionamento com os meus familiares, e a gente vai fazendo essa reflexão. E é muito importante a gente ter a coragem de enfrentar a nós mesmos, porque muitas vezes a nossa mente, quando chega em algum problema, que nós, lá na nossa intimidade, às vezes até inconscientemente, nós não queremos mudar, a nossa própria mente, ela foge, ela não quer enfrentar aquela situação. E aí a gente começa, a nossa mente vai para um lado, vai para outro, a gente começa a desvirtuar daquele foco. E se nós tivermos realmente essa vontade de nos autoconhecermos, nós vamos fazer uma transformação. Ela não é de uma hora para outra. Porque quando Jesus também disse, buscai a verdade vos libertará, não é só a verdade absoluta que é Deus, são as leis naturais, que nós estamos aqui para conhecê-las e para fazer a vontade de Deus. Mas, concomitante a isso, também tem a verdade interior, que todos nós temos. E para nós conhecermos a nossa verdade interior, nós precisamos nos autoconhecer. Porque nos autoconhecendo, nós também vamos identificar valores adormecidos em nós. E assim nós vamos ter também aspirações mais luminosas, ou seja, desejos elevados na nossa vida. Porque são esses desejos que vão trabalhar em nós essa vontade, para que cada vez mais ela se discipline e se fortaleça no amor e no bem. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, identificação de nossa sombra interior. Jesus, ele disse, quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E nós nos lembramos
A Amélia Rodrigues, ela narra que conforme ele ia escrevendo no solo, ali ao teu redor, ele ia escrevendo alguns defeitos de algumas que todos nós temos. E que os mais velhos iam lendo, iam refletindo e iam saindo. Até que os últimos saíram e não ficou ninguém. Porque ninguém estava isento de erros e de equívocos. E ninguém teve a coragem de atirar a primeira pedra. E Jesus também não atirou. Ele, um espírito puro, também não atirou a pedra nela. O que ele fez? Ele simplesmente diz a ela: vais e não peques mais. Porque ele também não podia ser conivente com o erro que ela havia cometido, só para nós relembrarmos, que foi no caso da mulher adúltera. Que é muito interessante. O seu marido, que não havia feito um bom convívio com a sua esposa, deixando a desejar o convívio com ela, porque ele a deixava várias noites para ir às tabernas, vamos dizer, como se fossem os bares daquela época, não conversava, não dava atenção. E infelizmente na sociedade nós temos alguns homens, até hoje, que se preocupam somente com a parte externa, ou seja, só com esse corpo físico, com a sensualidade, com aquele prazer efêmero e rápido. E naquela época não era diferente. Nós tivemos também, nós não podemos esquecer que nós tivemos um homem que também foi o provocador desse adultério. Só que naquela época as mulheres, os velhos e as crianças eram, para a sociedade, eram inferiores aos homens. Então, a única pessoa que foi julgada foi quem? A mulher. Onde estava o homem que adulterou com ela? Onde estava o seu marido? Para quem quiser, eu sugiro que leia a Amélia Rodrigues, porque ela conta o que aconteceu com o seu marido, conta também o que aconteceu com o homem que adulterou com ela, e conta a história dela também até o final da vida dela. Então é interessante nós meditarmos sobre esse aspecto. Atire a primeira pedra quem estiver isento de pecados. Uma reflexão para nós fazermos, porque nós gostamos ainda muito de fazer a fofoca fraterna, né? Nós, espíritas, precisamos tomar cuidado também, porque às vezes a gente faz assim, a gente chega, queremos fazer uma crítica a alguém que a gente não gosta, ou que a gente tem uma dificuldade de relacionamento, mas nós não queremos fazer uma crítica construtiva para ajudá-la. Às vezes a gente quer denegrir, mas eu não posso fazer uma fofoca, porque senão o pessoal vai falar: puxa vida, mas olha, deixa aí, faz palestra, é maledicente. Aí como que eu faço? Eu chego perto da outra pessoa e falo: coitado do fulano, hein? Puxa, eu estou com uma dó dele. Você viu o que ele fez na casa dele? Menina, você não ficou sabendo? Ele está traindo mulher com outra. Ele diz: e ele começa a comentar toda a vida da pessoa, e eu volto no final: coitado, que Deus abençoe ele, né? Ou seja, eu comecei daquela forma, mostrando que eu estou preocupado com ele, faço toda a crítica, sou maledicente, e no final eu falo que Deus o abençoe, né? Depois que eu acabo com ele, eu falo que Deus o abençoe. Então nós precisamos tomar esses cuidados com a gente mesmo, porque muitas vezes nós nos auto-enganamos. Mostramos ao outro, nós não estamos preocupados com a nossa mudança íntima, nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar de mim. E eu tenho certeza, nós todos temos certeza, que quando desencarnarmos, a nossa consciência não vai perguntar ao outro que eu estava preocupado em relação a mim mesmo. Vai ser a minha consciência que vai me mostrar, muitas vezes, na forma que nós projetamos, nos acusar de alguns pontos que a sociedade não acusava, porque eu consegui fingir muito bem. Então nós precisamos tomar esses cuidados, né? Continuando a parábola do fariseu e do publicano, que mostra a nossa condição espiritual. Só para nós relembrarmos, o fariseu, então, ele chega no templo para orar,
E ele olha, vê o publicano ali perto e ele começa falando em voz alta a Deus. Ele fala: Senhor, eu não sou ladrão, eu não sou malfeitor, eu não sou como esse publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu pago meu dízimo corretamente. E o publicano ao lado dele fala: Senhor, me ajude, eu preciso de Ti, porque eu sou um pecador. E ele fala aquilo de coração. E Jesus pergunta então aos apóstolos: qual deles realmente orou, fez uma prece, verdadeiramente? Ou seja, ele está nos chamando mais uma vez. Como que nós temos feito as nossas preces? Como nós temos orado, conversado com Deus? Nós temos sido sinceros, leais, lá no íntimo do nosso coração mesmo, trazendo a verdade de nós mesmos, conversando com Ele. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Ele nos ajuda sempre, nos auxilia sempre. Mesmo nos momentos que nós nos sentimos excluídos pelas outras pessoas, estamos em sofrimento, seja físico ou moral, Deus sempre está conosco. Mas muitas vezes nós nos fechamos a Ele. Então devemos, todos nós, quando formos fazer oração, abrir o nosso coração. De todas as dificuldades que nós trazemos, sermos sinceros com Deus, os nossos sentimentos lá no íntimo, porque Ele sempre é sincero conosco. Ele sempre faz o que nós precisamos, não o que nós queremos, a cada um de nós. Por exemplo, como foi dito aqui no início, a preparação, né? Os Espíritos, eles preparam essa sala aqui para receber cada um de nós. E conforme nós vamos adentrando, eles analisam as nossas necessidades físicas e espirituais. Eles sabem, porque o olhar deles não é como o nosso, que a gente só vê essa superfície. Eles conseguem ver lá no íntimo as nossas veias, as artérias, os nossos órgãos. E eles nos ajudam conforme a nossa necessidade, mas não o que nós pedimos, porque muitas vezes ainda somos como crianças espirituais. O que a gente quer muitas vezes não são pontos que nós realmente necessitamos como espíritos imortais, porque nós olhamos só esse período aqui. Mas o Pai, os espíritos superiores que são os seus mensageiros, os benfeitores que trabalham ajudando o Cristo, seja em todas as instituições de amor, de caridade, assim como essa, eles olham as nossas necessidades e eles nos ajudam sempre. Continuando agora, fazendo sempre essa analogia, Cristo e a doutrina espírita. Na questão 918, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação, ou seja, se ele está progredindo, quando todos os atos de sua vida corporal, ou seja, enquanto ele está aqui na Terra, representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Mas Dejair, nós não temos condições de conhecer toda a lei de Deus ainda. Nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Somos. Na verdade, estamos espíritos imperfeitos ainda. Mas há um ponto importante, que os espíritos também nos esclarecem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E cada um de nós, até na última palestra que fizemos aqui, nós conversamos sobre isso. O nosso senso moral ele vai se desenvolvendo com o tempo, por meio desses esforços, né? Nós vamos estudando, vamos meditando sobre a doutrina espírita e vamos trabalhando a nós mesmos e vamos nos modificando. E aqui mais um ponto importante, então. A nossa consciência, hoje já, ela já começa a apontar a diferença entre o certo e o errado para nós. Quando vamos, algumas vezes, fazer palestra na penitenciária de Maringá, na PEN, é interessante que praticamente quase todos que nós conversamos, né, os nossos irmãos que lá estão, todos sabiam, estão lá por motivos variados. Alguns é por problemas de drogas, outros foi por assassinato, outros foi por roubo. Mas nenhum disse assim: Dejair, eu estou aqui injustamente.
todos eles falam: olha, eu não devia ter feito isso, a minha mãe ela sempre falava muito para mim, para eu tomar cuidado, olha, a minha esposa ela falava que eu não devia ficar indo em bar e tal, e não sei o que, olha, o fulano. Todos eles sabiam, a consciência já apontava, mas a vontade deles de fazer o que é certo não foi suficiente. Aqueles maus hábitos ainda foram mais fortes. E continuando, Kardec fala: indulgente para com as fraquezas alheias. Porque muitas vezes, aquele que realmente se esforça para fazer as mudanças em si mesmo, tem a convicção e faz aquele trabalho, ele não impõe ao outro que seja como ele. Como Kardec fala, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo. Voltamos ao slide anterior: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Ou seja, estamos sempre meditando e refletindo, porque Jesus ele deixou esse ponto importante: fazer ao próximo o que você gostaria que lhe fosse feito. Eu, por exemplo, eu gostaria que as pessoas fossem indulgentes com as minhas fraquezas, porque eu ainda as tenho e necessito muito de me trabalhar. E é tão bom quando alguém me compreende, quando alguém, ao invés de vir e me recriminar, faz uma crítica construtiva, me chama num canto, fala: Jair, olha, na palestra, por exemplo, nós estamos aqui, eu posso cometer um erro aqui na palestra, pois ainda não sou um espírito perfeito, posso cometer erros. Uma pessoa pode levantar a mão e falar, me acusar, falar uma série de coisas. Ou ela pode aguardar a palestra, me chamar e falar: olha, Jair, você cometeu esse erro. Se é a pessoa que dirige aqui, vai chegar e vai, de uma forma, vai chegar aqui e falar: olha, vai falar o que é o correto, em vez de chegarem, porque isso pode acontecer com todos nós. Todos nós. Então sempre nós temos uma forma que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Então nós temos que nos esforçar para fazer com o outro. Isso não é fácil, principalmente com aqueles que estão próximos a nós. Porque nós temos um conceito errôneo: eu cheguei no meu lar, aí lá tem que ser espontâneo. Aí eu falo o que me vem na cabeça, aí eu sou eu mesmo. Agora no meu trabalho eu não posso. Porque no meu trabalho, se eu for eu mesmo, as pessoas vão me colocar no meu lugar. Vão me chamar, como diz no ditado popular, vão me chamar na chincha. Agora em casa, muitas vezes a gente acha que a gente pode falar o que quer, do jeito que quer, e muitas vezes nós também não somos uma pessoa agradável às pessoas às quais nós amamos. Nós precisamos refletir sobre isso. Capacidade de mudança e autossuperação. Em Mateus 8,34, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tem outro ponto que ele diz aqui: vós sois a luz do mundo. Esses dois pontos, eles se unem e nós começamos a refletir. O que Jesus quis dizer? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Depois, há um complemento aqui: vós sois a luz do mundo. Um ponto interessante para nós refletirmos. O que ele quis dizer nesse primeiro ponto? E fazendo uma reflexão, voltando ao comentário que nós fizemos anteriormente, como ainda estamos espíritos imperfeitos e trazemos maus hábitos dentro de nós, se nós formos espontâneos com todas as pessoas, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros que nós temos cometido. Então eu vou ter que negar em mim algumas coisas que eu ainda tenho prazer de fazer, mas eu sei que isso não é bom nem para mim e nem para os outros. E principalmente no meu relacionamento com as outras pessoas. Todos nós, por exemplo, nós podemos chamar algumas cruzes que todos nós trazemos de deveres. Desde deveres, por exemplo, como pais.
temos deveres para com os nossos filhos, deveres para com o nosso cônjuge, deveres para com os membros da sociedade, deveres no nosso trabalho profissional. E nós devemos começar a trabalhar. Eu já vou antecipar um tema que eu vou falar ali na frente, que todos nós devemos trabalhar a disciplina. Emmanuel, na questão 254 do livro Consolador, ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Nós precisamos até refletir a importância da disciplina na nossa vida, porque quando Chico pergunta a Emmanuel, o que eu preciso fazer para completar a minha tarefa na terra, para cumprir as minhas tarefas na terra, para que você me ajude, esteja comigo. E ele disse que eram 3 pontos. Quais eram? Então, disciplina, disciplina e disciplina. E na questão 254, ele explica. Lá, na verdade, eles fazem uma pergunta para ele: o que é a paciência e como adquiri-la? Ele vai explicando e lá no final, ele comenta: a disciplina antecede a espontaneidade. Porque se eu continuar fazendo as coisas do jeito que eu estou habituado, eu não vou mudar. E muitas vezes nós fazemos isso: olha, eu sou assim, se quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu faço assim e olha. Isso é uma maneira cristã, espírita, de nós refletirmos, de nós meditarmos sobre a vida. Se nós estamos espíritos imperfeitos, estamos nos trabalhando, sabemos que precisamos nos transformar, principalmente moralmente. Então nós temos que nos disciplinar. O que é disciplina? A disciplina é quando eu sei que eu tenho um hábito, que ele não é bom, descobrir qual é o hábito que é o correto. Eu preciso então ter a disciplina, ou seja, eu posso substituir nesse momento pela palavra vontade, eu tenho que ter a vontade, então, de fazer essa mudança. E não é fácil. Porque às vezes o meu desejo é continuar naquele, mas a minha vontade ela tem que ser firme, eu tenho que entender o porquê. E como que eu vou fazer? E fazer esse planejamento diariamente, eu me lembrar disso. Isso tem que ser importante para mim, porque senão eu não vou realizar a minha mudança. E todos nós somos a luz do mundo, sem exceção. Porque todos nós temos talentos, todos, sem exceção. Aqui, eu já estou vendo vários. Eu estou vendo que muitos de nós aqui, praticamente todos, com exceção às vezes quando temos algum tipo de enfermidade mental, mas quem não tem, tem inteligência para exteriorizá-la em pró da ajuda ao próximo. Podemos andar, podemos conversar, podemos ouvir. Olha quantos talentos nós temos que nós podemos ajudar as pessoas. Se eu posso ouvir, eu posso no mínimo escutar alguém, a problemática de alguém, ter a paciência para ajudar aquela pessoa. Se eu posso andar, quantas pessoas eu posso ajudar que não podem, ou que estão enfermas, que estão com algum problema. Se eu sou inteligente, olha, se tem uma pessoa que ela não pode ler, eu no mínimo eu posso ler para outra pessoa. Ou seja, quantas coisas eu posso fazer? Eu posso ser a luz do mundo. Basta eu querer. Eu posso ser a luz para 1, para 2, para 10, para 100, para quantas pessoas eu desejar. Porque quantos hão com necessidades no nosso mundo, ao nosso redor. Se nós pararmos para olhar, nós perceberemos que o mundo é grande. E que hoje nós ajudamos, amanhã talvez sejamos nós ajudados. Às vezes por aqueles mesmos que nós ajudamos. Pois a irmã Rosália, eu nunca me esqueço, a irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela fala, do trabalho que ela teve na terra, e ela diz: qual não foi a sua alegria? Uma das pessoas que ela pôde ajudar enquanto aqui na terra, quando ela chegou no mundo espiritual, era um espírito muito mais elevado que ela, e que agora era ela que pedia favores a ele. Então nós não sabemos com quem nós estamos caminhando.
Às vezes aquela pessoa, muitas vezes, que tem tantas necessidades materiais que nós podemos ajudar, às vezes espiritualmente pode ser um espírito bem mais elevado que nós. E talvez no mundo espiritual sejamos nós a pedir a ela. A capacidade então de mudança e autossuperação, que eu já comentei aqui, sobre a disciplina antecede a espontaneidade. E continuando, romper as nossas próprias resistências. Como é difícil. Quando Jesus diz a Pedro, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eu me lembro quando jovem, quando as pessoas falavam isso para mim, eu era jovenzinho ainda, e eu falava, mas mamãe, eu tenho que perdoar, porque eu tenho um irmão 10 vezes mais jovem que eu e ele era assim. Era mais fácil ver os momentos que a gente não brigava, que a gente não discutia. E a minha mãe falava, filho, você tem que perdoar seu irmão. E ele falava para o meu irmão, filho, você tem que perdoar o seu irmão. Mas mamãe, o meu irmão falou isso para mim, mas você tem que perdoar mesmo assim. Mas mamãe, ontem a senhora falou para eu perdoar, eu perdoei. De novo hoje, mamãe. E às vezes nós somos assim. Olha, tal coisa eu até perdoo, mas isso aqui eu não vou perdoar. E Jesus, ele não falou que tipo de erro que nós devemos perdoar. Não falou, olha, essa pessoa você pode, essa não. É indistintamente quantas vezes alguém nos machuca. Para nós ainda é muito difícil, porque o conceito de moralidade para nós ainda é muito parcial, restritivo. Nós ainda nos achamos assim, ah não, mas eu ainda sou um espírito ainda muito imperfeito. Então para mim, eu já perdoando isso, não perdoando aquilo, já está bom. Não está. Porque a lei natural, a lei divina, ela não é mais ou menos. Ela não é assim, para esse aqui tudo bem, para esse aqui não. A lei divina, o que é certo, o que é errado, é errado. O que difere é a responsabilidade de cada pessoa quando ela comete um erro. A intenção, a responsabilidade dela, o conhecimento dela. Agora, a lei é a mesma para todos. Isso é importante nós meditarmos. E nós, que já estamos na doutrina espírita, quantos conhecimentos nós já adquirimos? Será que nós já não temos conhecimento suficiente para fazermos uma transformação mais profunda dentro de nós mesmos? Reconciliai-vos com o seu adversário enquanto estáis a caminho com ele. E quantos de nós estamos fazendo esse esforço que Jesus nos pede? Para romper essas resistências que nós trazemos. Aí a gente olha e fala, não, mas esse aí eu queria deixar para depois. Não dá para deixar para depois, Senhor? Ou numa outra reencarnação, no mundo espiritual, que agora não estou com vontade, não. Esse aí é difícil. Mas a pergunta que sempre nós podemos fazer para nós é, quantas pessoas já fizeram esforços e grandes esforços para se reconciliar conosco, que nós nem sequer imaginamos. E talvez nessa reencarnação, talvez nós estejamos sendo tutelados por espíritos que nós massacramos, que nós machucamos, que nós fizemos um grande mal. E às vezes esse espírito pode estar nos tutelando essa reencarnação. Pode estar nos ajudando de várias formas. Às vezes pode ser o nosso próprio pai, a nossa própria mãe, alguém que nos ajudou, que nos apadrinhou de alguma forma. Porque essa é a forma que Deus tem para nos ajudar a todos nós a progredirmos. Então, façamos essa reflexão. Quando nós não quisermos fazer o que sabemos que é o certo. Porque essa mudança, ela exige, como diz aqui, tirar uma resistência que nós trazemos de muitas e muitas reencarnações. Mas chegou o momento de nós realizarmos. Se nós aqui estamos, nós já temos condições de iniciar esse esforço, esse trabalho. Todos nós. Pois todos nós somos a luz do mundo. Para a gente
caminharmos para a finalização, na questão 933, Kardec questiona: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Vamos ver o que os Espíritos respondem. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Independem da vontade. Por exemplo, eu posso adquirir, desenvolver uma tuberculose, que às vezes eu trago de uma outra reencarnação esse processo em mim. Eu posso, por exemplo, ter outros problemas materiais que não dependem de mim. Um problema financeiro, várias outras coisas. Mas o sofrimento moral, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões de uma palavra são torturas da alma. Por exemplo, uma pessoa, ela me passou para trás, aproveitando o exemplo que eu dei, me passou para trás. E eu fiquei sem dinheiro para comprar coisas materiais. Eu posso até não ter dinheiro para comer, mas eu tenho o direito, quem vai escolher de ficar com raiva daquela pessoa, com ódio, ou de perdoá-lo ou não, sou eu. E eu posso, por exemplo, pedir ajuda a uma instituição, posso trabalhar o meu orgulho, porque para nós ainda é muito melhor a gente dar do que receber. Mas talvez, ou nessa ou em outra reencarnação, nós vamos ter que trabalhar o nosso orgulho também. E talvez vamos ter que aprender a pedir. Porque para muitos de nós, assim, eu sou capaz de ajudar todas as instituições. E isso é louvável. Mas eu não quero pedir nada para ninguém. E aí, muitos de nós, quando nós analisamos a nós mesmos, por que eu não quero pedir um favor para ninguém? Qual é a causa? E podem ser várias as causas. Porque se eu pedir um favor, eu vou ficar devendo um favor para ela. Eu não quero dever para ninguém. E já os Espíritos, quando nós lemos nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, eles já fazem ao contrário, né? Por exemplo, pegando o exemplo do Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz e outros Espíritos que o acompanhavam foram ajudá-la a trabalhar com um companheiro, que é o Padre Hipólito, que ela estava tentando ajudá-lo há séculos, e ela pede ajuda a eles e eles vão ajudar, e ela no final ela fala: eu serei eternamente grata a vocês pelo que vocês fizeram por ele e por mim nessa noite. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Se eu te agradeço agora, eu vou ficar eternamente grato, porque eu sou um espírito eterno. E qual é o problema disso? Porque isso é que se chama progresso moral. Nós só vamos progredir quando nós ajudarmos uns aos outros com prazer, com alegria. E para mim não será um peso eu ser grato àquela pessoa e quando ela necessitar eu ajudá-la. Porque ainda para nós é um peso, mas nós precisamos tirar esse peso. Porque quando nós realmente quisermos progredir, nós vamos querer ser útil a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Então são pontos para nós refletirmos, né? E o exercício da vontade para a autoeducação. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vai, a tua fé te curou. Aqui são dois pontos que nós queríamos refletir para finalizarmos a palestra. Primeiro, quando Jesus fala dessa porta estreita, às vezes nós vamos ao DESAN, que é um trabalho que é feito em Maringá, para aqueles que ainda se comprazem, né, nas drogas lícitas e ilícitas, dependentes químicos. E lá se fala muito que é difícil, que às vezes, por exemplo, aquela pessoa que bebe, o bar, ele é a porta larga. Quando ele passa perto de um bar, a porta fica larga. E nós também, na parte moral, poderíamos dizer: quando alguém fala alto comigo, grita comigo,
a porta fica larga. Que aí dá vontade de falar umas coisas para a pessoa, e aí eu vou colocar a pessoa no lugar dela. Quando eu vejo tal coisa, a porta fica larga, porque aí me dá vontade. Ou seja, e qual é sempre? Jesus disse: a porta é estreita. Que nós precisamos mudar esse hábito. É o que? Trazer o nosso pensamento ao Evangelho de Jesus, ao que nós temos estudado na doutrina espírita, que é o seu complemento. Todas as vezes que nós formos cometer um erro, que nós ainda estamos habituados a realizar, é trazermos o que nós temos aprendido, o que nós temos meditado, refletido da doutrina espírita naquele momento na nossa vida. O que Jesus nos exemplificou naquele momento? Essa é a porta estreita. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer esse esforço de trazer a nossa mente, de refletir, de meditar. Por isso que é sempre sábio, antes de falar, pensar. Antes de agir, pensar. Nesse momento, nós podemos estar colaborando com a palestra ou nós podemos estar prejudicando a palestra. E também uns aos outros. Aquele que está focado com o seu pensamento nesse momento e nesse local, com o que nós estamos falando, está ajudando. Está ajudando as outras pessoas, ao palestrante. Mas aquela que está pensando: nossa, a hora que eu sair daqui eu vou fazer isso, puxa, daquela louça em casa, meu Deus e tal. Que tipo de pensamento, que vibração que eu estou enviando? É harmônica com o ambiente? Não. Mas se eu estou meditando, puxa vida, eu necessito melhorar isso, esse ponto, eu quero ser mais disciplinado. Que tipo de vibração que eu estou colocando? Positiva. Está em harmonia com todo o ambiente. Então, o tempo todo, através do nosso pensamento, nós estamos ajudando, sendo útil ou não às pessoas. E estamos atraindo e repelindo outros pensamentos. Estamos dando trabalho ou ajudando o nosso espírito protetor ou anjo guardião. O tempo todo. Nós não ficamos ociosos. E sempre, um ponto importante para nós sempre nos lembrarmos. Quando Jesus disse: vai, a tua fé te curou, Ele nunca disse assim: olha, foi eu que fiz isso com você. Nunca. Já li os 4 evangelhos, mas não me lembro. Sempre Ele fazia uma simbiose, ou seja, Ele sempre ajudava quem queria ser ajudado. Quem tinha fé, quem acreditava de verdade. E para nós acreditarmos, nós precisamos também ter uma crença muito importante, que é uma crença em nós mesmos, que nós somos capazes de ter essa fé que Jesus falou. Porque quando nós temos uma fé verdadeira em Deus, em Jesus, que é o seu Messias, é o seu embaixador, é Ele que representa Deus para nós, quando nós temos essa fé verdadeira, nós somos capazes de ser instrumentos dele e de realizarmos coisas grandiosas. Jesus deixou isso claro: vós sois Deus, podeis fazer o que faço e muito mais. Mas nós precisamos ter uma fé. E a primeira de todas, para termos fé em nós mesmos, nós precisamos ter fé em Deus. Ou seja, só tem fé em si mesmo quem tem fé em Deus. Isso é relativamente simples para nós refletirmos. Se Deus, Ele ama infinitamente cada um de nós, e Ele nos ajuda sempre, nos auxilia sempre nas nossas necessidades, em tudo que nós precisamos, tudo, sem exceção. Mesmo nos momentos mais difíceis, que nós pensamos em desanimar, Ele está conosco. Mas nós precisamos de ter essa fé nele, porque quando nós temos essa certeza de que Ele nos ajuda, Ele jamais vai dar um fardo mais pesado que os nossos ombros sejam capazes de carregar. Então aquele filho, às vezes, difícil, que eu muitas vezes faço tudo por ele, me sacrifico, eu me esforço por ele, e ele é ingrato. Eu faço um monte de coisas boas, eu faço uma coisinha errada, ele foca naquilo que está errado, e ele me acabrunha. Muitas vezes é um credor que eu tenho no meu lar, que
que eu cometi erros muito maiores a ele, num passado distante, e que ele, os erros que ele comete comigo, são muito menores do que os que eu cometi com ele. E Deus permite isso por quê? Porque é a forma de eu reparar o meu erro com ele e comigo mesmo, porque ele está me ajudando a fazer uma transformação. Jesus nos ensinou que nós precisamos fazer o bem a outros sem esperar retribuição. Jesus nos ensinou que nós precisamos melhorar sempre em todos os pontos. Então, se esse Espírito que está com o meu filho está fazendo tudo isso, se eu mudar o meu aspecto mental de querer desanimar porque é difícil, se eu colocar, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, porque esse filho realmente ele deve ser um credor meu. Obrigado pela oportunidade, eu te rogo forças, eu te rogo, Senhor, coragem, discernimento, para que o dia a dia eu esteja ao lado dele e eu cumpra essa missão, Senhor, até o final da minha vida, para que eu chegue do lado de lá feliz por ter realizado até o último momento, até o último item que eu precisava com esse filho. E isso vale para as doenças, isso vale para tudo que cada um de nós possamos estar enfrentando. Nós precisamos trabalhar esses pontos em nós. Essa fé em Deus que traz fé em nós mesmos. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, poderia sempre, não é de vez em quando, não é às vezes, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas más tendências? E os Espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Como poucos dentre vós fazem esforços. Eu gostaria então de finalizar a nossa palavra, a nossa palestra, com esse ponto. Quantos esforços nós estamos fazendo? Como que nós, mentalmente, estamos encarando os nossos problemas na nossa vida? Estamos encarando que nós temos a capacidade? E se não somos qualificados, estamos tendo a coragem de pedir ajuda? Por exemplo, nós temos o atendimento fraterno na Casa Espírita, temos outras instituições de auxílios materiais. Nós estamos pedindo ajuda também, sendo humildes. Nós estamos realmente querendo, dando importância a esses pontos e querendo fazer a nossa transformação? Queremos realmente ter fé em Deus? Queremos acreditar em nós? Porque a vontade, Joana de Anjos, ela diz que a vontade ela pode ser a soma de 3 virtudes. Ela fala que é a paciência, porque ninguém faz uma mudança da noite para o dia. Nós precisamos ser pacientes, ter paciência. Segundo, ela fala perseverança, porque nós vamos cair. Mas aquele que for perseverante, ele vai se levantar, sempre. E por último, a autoconfiança, que é o que acabamos de falar. Só confia em si mesmo quem tem fé em Deus. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Obrigado pelos ouvidos, por terem ouvido. E sempre nos lembrando que talvez o mais necessitado dessa palestra seja o palestrante. Então agradeço a oportunidade de estarmos juntos, comungando, refletindo sobre Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, os nossos familiares, os nossos lares. Muito obrigado e um excelente domingo.